Sérgio Pérez finalmente abriu o jogo. E quando digo abriu o jogo, é porque o mexicano não poupou palavras ao falar sobre sua passagem pela Red Bull. Você vai ficar chocado com o que ele revelou sobre o carro imbatível de Max Verstappen e os bastidores obscuros de Milton Keynes. O piloto, que agora veste as cores da Cadillac, deu uma entrevista explosiva, onde praticamente destroçou sua antiga equipe. Pérez não apenas admitiu que o carro da Red Bull era indirigível, como também jogou a culpa da pressão que sofreu diretamente na mídia esportiva. Mas será que ele tem razão ou está apenas tentando limpar sua reputação após um final de carreira desastroso? As revelações que você vai ouvir agora mudam completamente a narrativa sobre o que realmente aconteceu nos últimos anos da era dourada da Red Bull. Vamos começar pelos fatos brutais. Pérez passou 4 anos como companheiro de equipe de Verstappen, período em que foi consistente nos pódios, até que tudo desmoronou no início de 2024. O mexicano teve uma sequência devastadora de 18 corridas consecutivas sem subir no pódio, isso em um carro que levou Max ao tetracampeonato mundial. Para piorar o cenário, o placar nas classificações contra o holandês foi brutal. Apenas uma vitória em 30 tentativas. Números que pareciam inexplicáveis para qualquer analista da categoria. Mas agora, com a distância necessária e sem a pressão da Red Bull, Pérez revelou detalhes que fazem todo sentido quando analisamos o histórico da equipe austríaca. O mexicano explicou que o carro era desenvolvido especificamente para o estilo agressivo de Verstappen, com uma traseira instável que exige técnica muito específica para ser controlada. Pierre Gasly e Alexander Albon já haviam enfrentado dificuldades similares antes dele, e agora vemos Liam Lawson e Yuki Tsunoda passando pelo mesmo drama. Pérez foi direto ao ponto. É um carro muito único, um estilo de pilotagem muito específico que consegui sobreviver por muitos anos. O mexicano admitiu que conseguia se adaptar em condições normais de pista seca, mas quando aparecia chuva, vento forte ou mudanças de temperatura, o carro se tornava impossível de controlar. As palavras dele foram exatas. Se tornava completamente indirigível. A situação catastrófica atual da Red Bull comprova de forma categórica e irrefutável a versão apresentada por Sérgio Pérez, Liam Lawson e Yuki Tsunoda, pilotos extremamente talentosos, respeitados e promissores no paddock internacional, somaram apenas 7 pontos até agora na temporada de 2025. Isso é um desastre operacional completo para uma equipe que deveria estar brigando naturalmente pelo título de construtores com Max Verstappen liderando o campeonato de pilotos. O mexicano usou esses números como munição pesada para justificar retrospectivamente sua performance controversa dos últimos anos. Agora vocês finalmente percebem o trabalho gigantesco que fiz naquele carro problemático e naquela equipe complicada. Mas Pérez também partiu para o ataque direto e frontal contra a imprensa especializada internacional. Ele disse categoricamente que foi super forte mentalmente durante todo o período e que conseguiu sobreviver tanto tempo na Red Bull, apesar de toda a pressão desnecessária e injusta dos jornalistas especializados. O mexicano praticamente acusou a mídia mundial de criar uma campanha sistemática e coordenada contra ele, ignorando completamente as dificuldades técnicas reais e objetivas que enfrentava diariamente. Uma acusação extremamente pesada que certamente vai gerar polêmica intensa e debates acalorados nos próximos dias no paddock. Aqui temos um ponto extremamente interessante e controverso que divide opiniões radicalmente no paddock internacional. Por um lado, é fato técnico comprovado que Pérez enfrentou um carro extremamente difícil de pilotar e completamente fora do padrão normal, e os números atuais desastrosos de Lawson e Tsunoda realmente comprovam de forma científica essa teoria defendida pelo mexicano. Por outro lado,
18 corridas consecutivas, sem pódio, em um carro que garantiu o campeonato mundial de forma dominante, é algo que simplesmente não pode ser justificado apenas e exclusivamente pela dificuldade técnica inerente. Outros pilotos talentosos do grid atual certamente teriam aproveitado muito melhor essas oportunidades douradas e históricas. A reviravolta surpreendente na carreira de Sérgio Pérez veio através da Cadillac, equipe americana que entrou em contato discretamente com ele já em dezembro de 2024, exatamente quando ficou politicamente claro que ele deixaria definitivamente a Red Bull. Pat Symonds, consultor técnico sênior da equipe americana e uma das mentes mais brilhantes e respeitadas da Fórmula 1 moderna, acredita firmemente que as novas regulamentações técnicas de 2026 serão muito mais adequadas e favoráveis ao estilo natural e instintivo de pilotagem de Pérez. Segundo a análise técnica de Symonds, os carros da nova era regulamentar vão lembrar muito mais os modelos equilibrados de 2021 do que os atuais carros com efeito solo extremamente complexos. O mexicano se mostrou visivelmente otimista e confiante sobre esse recomeço inesperado. Tive bom desempenho consistente nas eras anteriores, então espero, sinceramente, que as novas regulamentações combinem perfeitamente com meu estilo natural de pilotagem. É uma aposta arriscada, mas extremamente interessante, considerando que Pérez terá exatos 36 anos quando voltar efetivamente à Fórmula 1. A idade avançada pode ser um fator limitante importante, mas a experiência vasta acumulada ao longo dos anos pode ser justamente o diferencial técnico decisivo. Pat Symonds também fez uma comparação técnica provocativa envolvendo ninguém menos que Lewis Hamilton. Segundo a análise do engenheiro britânico, tanto Pérez quanto o heptacampeão mundial sofreram significativamente com a atual geração complicada de carros com efeito solo, que exige adaptações técnicas muito específicas que nem sempre combinam naturalmente com o estilo consolidado de pilotos mais experientes e estabelecidos. Hamilton, inclusive, também enfrentou dificuldades evidentes e documentadas em sua primeira temporada controversa na Ferrari, algo que reforça tecnicamente a teoria apresentada por Symonds sobre as dificuldades de adaptação. A grande questão filosófica que permanece suspensa no ar é: Sérgio Pérez realmente foi vítima inocente de um sistema técnico e político projetado para favorecer exclusivamente Max Verstappen? Ou está simplesmente tentando reescrever convenientemente sua própria história para sair como herói incompreendido dessa narrativa complexa? A verdade real, como sempre acontece na Fórmula 1, provavelmente está localizada no meio-termo entre essas duas versões extremas. É absolutamente inegável, tecnicamente, que a Red Bull desenvolveu conscientemente um carro específico para maximizar o estilo único e peculiar de Max Verstappen. Mas também é fato objetivo que Pérez não conseguiu extrair consistentemente o máximo potencial dessa máquina justamente quando mais precisava fazer a diferença crucial para sua carreira. O que você acha honestamente dessa polêmica toda que está dividindo o paddock? Pérez tem razão ao culpar exclusivamente o carro impossível de pilotar e a pressão desnecessária da mídia especializada, ou está apenas tentando estrategicamente limpar sua imagem controvertida após um fim de carreira decepcionante na Red Bull? Deixe sua opinião sincera e fundamentada nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma análise completa e detalhada dos bastidores mais quentes e controversos da Fórmula 1.